E aí, meus amigos, boa tarde. 10/10, quinta-feira. Vamos a algumas dicas bíblicas para hoje. Nós vamos falar sobre a síndrome do conhecimento. O ser humano hoje está desesperado por conhecer tudo, ainda mais com a liberdade que temos hoje, né? Nos telefones, né? E você não precisa de ter uma informação só. Mas diante dessa corrida, existe um propósito de Deus quando passamos tanto pela prosperidade quanto pela adversidade. A razão é simples e até engraçado. Ele não quer que você saiba o futuro. Viva o presente, em Deus, claro. O futuro a ele pertence. E olha, mesmo que o texto, né, que fala sobre o futuro seja nosso, como diz lá em 1 Coríntios 3, 21, 23, nós não temos posse dele, mas a reserva é nossa. Nossa alegria, que ele mesmo falou, o futuro é vosso. Mas saber demais de lá, não. Só cabe a ele. Ok? Em Eclesiastes 7,14, diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera considera que Deus fez tanto este como aquele, tanto a prosperidade quanto a adversidade. Deus tem o controle. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Não precisa nem desenhar, né? Deus não quer que você saiba nada que vem depois de você. Entendeu? Enquanto a gente fica procurando aí, né, o que vai ser o futuro. O poder de um ser humano não está na sua musculatura, mas na sua inteligência. Tá? Acho que aqui tem uma frase do Augusto Cury, né, que é psicólogo, escritor, cristão também. Ele já dizia assim, abre aspas para ele: os fracos usam a força, os fortes usam a inteligência, fecha aspas. Ok? São livros excelentes, né, que ele tem. Nós crescemos numa sociedade que vende a ideia que tudo, exatamente tudo que se tem de errado na vida pode se dar um jeitinho, principalmente quando é tal do jeitinho brasileiro, né? Só faz prejudicar a nação. Dá um jeitinho para consertar. Infelizmente, isso é uma mentira. Tá? Portanto, vejamos o que o texto bíblico diz a respeito. Olha só, ele deixa bem claro, tá? Que ele não quer e acabou. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Ele torceu, está feito. Ele fechou, está fechado. Se ele abriu, está aberto. Tá? Ou seja, é feito tudo conforme a vontade dele. Eu já falei isso aqui uma vez. Se você não concordar, né, pergunta ele depois. O livro do pregador, né, Eclesiastes, diz coisas pessoais que nem no meio de tanto poder percebeu o impensável. Ele se viu no meio do nada e viu que tudo era correr atrás de vento. Era bolha de sabão, que a gente conhece como vaidade. Né? Nada diferente de hoje. Não paramos nem em sonhos. Né? Vivemos com a mente atribulada, não dormimos direito. Vivemos com a cabeça longe da realidade. Imaginamos muitas coisas. Acumulamos muitos. A gente até conhece esse termo, né, de acumuladores. Pessoas que compram tudo. Para nada. Muito. E na maioria sem utilidade nenhuma. Depois joga fora. Prefiro estar no meu
cantinho no meu quarto, que em secreto meu Deus vai lá me ouvir. Eu sou notado por ele e trabalho sossegado. Depois, desfrutar das dádivas de Deus. Simples assim. E quando você menos espera, as coisas vão se encaixando e de tal forma que você vai passar a ter uma vida num mundo ruim, uma vida melhor. Eclesiastes 1,14 diz: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E isso que tudo era vaidade e correr atrás de vento. Está vendo? Tudo era rebel, palavra aí no hebraico. Né? Tudo era bolha de sabão. A máxima é simples. Amor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não contém o amor. Ou ele também não tem amor. Deus é o próprio amor. Se não conseguirmos amar e orar pelo outro faltoso, que nem de longe esse faltoso é inimigo, e nem tampouco perseguidor. E a Bíblia fala para você orar pelos seus inimigos e perseguidores. Mas, antes de orar, o que a gente faz com o faltoso? Nós agredimos ele, praguejamos, gritamos e com muitíssima amargura insistimos em perpetuar as faltas sofridas. O que sobra o que sobra para se viver e gerar uma vida. E quando o inimigo e o perseguidor realmente se apresentar, de fato, bater a sua porta, receberá o quê? Receberá seu amor e a sua oração? Acho que devemos pensar sobre isso. Em Mateus 5, 43, 6 diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que, olha só, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Do contrário, você está se enganando. Porque ele faz nascer o sol, o seu sol, sobre maus e bons. E vir chuvas sobre justos e injustos. É porque se amardes os que vos amam, né, que recompensa tens? Nenhuma. Seria o óbvio você amar quem você ama. Nós temos que amar mesmo aquelas pessoas que não gostam da gente. Ouvi há muito tempo atrás um repórter de TV falando sobre a globalização e nas falas ele dizia que vivemos uma espécie de síndrome da informação. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele estava se referindo, né, à compulsão da sociedade em ter que saber tudo, tá? Saber de coisas novas, descobrir coisas impossíveis, ininterruptamente. E com isso, nós vamos só enlouquecendo. A humanidade vai para o espaço. Nunca mais eu esqueci essa reportagem. Todavia, sempre preferi adquirir sabedoria, informação, conhecimento, com o princípio do saber, mediante ao Rishen, ou Chá, que é o temor do Senhor, como reverência a quem tem todo o poder. Comece seu dia esclarecido,
imerso na fonte única do saber, que é Deus. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Gente, esse texto é tão poderoso. Já reparou que, em geral, aqueles que se dizem crentes não leem, não gostam de ensino. Os cultos que são normalmente nas quartas-feiras, né, nas nossas igrejas, vão poucas pessoas. Eu, desde quando aceitei Jesus, irmãos, eu li até as notas de rodapé da Bíblia. Aqueles númerozinhos pequenininhos que você queria saber de tudo. Eu já cheguei a ter uma coleção de 30 Bíblias diferentes uma da outra, em várias línguas. Porque você compara uma língua com a outra e ali vai sabendo o que o texto está dizendo. Principalmente você ler livros que falam da cultura judaica, para você saber por que os discípulos e Jesus faziam determinadas coisas que a gente acha até estranha hoje. Mas era comum na época. Então, não fique com essa síndrome de informação, tentando saber tudo, sem uma técnica, sem uma ordem. Comece devagar. Eu já disse isso aqui uma vez, vou repetir. Comece lendo o Evangelho de João. Se você tem muita preguiça, leia só um versículo. Aí no outro dia você lê outro. Mas vai. Você vai perceber que esse livro é tão poderoso. Ele vai começar a esclarecer sua mente. Você não vai conseguir ler só um. Você vai ler 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco você está puxando uma página para outra, comparando uma coisa com a outra. E a sua vida vai mudar realmente. Aí tudo que você vê hoje que você não consegue fazer, de repente você consegue. É uma coisa incrível. Confia, irmãos. Você não vai precisar de se enfadar em ter muito conhecimento, não. Conhecimento é de Deus, entendeu? E Ele vai te dar isso. Mas se humilhe diante de Deus. Como diz a palavra, né? Feche a boca, porque Deus está no seu santo templo. E Jesus é o templo. Ele é maior que o templo. Ele também é maior que a igreja. Ok? Fica na paz. Amém.